Semana passada, nós começamos a série sobre o Espírito Santo. Quem estava aqui na semana passada? Glória a Deus, que bom. Estão felizes? Não, tá bom. Então, na semana passada, nós começamos falando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, a necessidade de nós sermos imersos na realidade do Espírito Santo, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo para arrependimento de pecados. Ou seja, nós não conseguimos nos achegar ao Senhor se não for pelo Espírito Santo nos cativando, nos colocando na realidade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos dar poder para vencer o pecado e autoridade sobre o pecado. Ou seja, Ele é aquele que empodera o cristão para vencer as suas tentações, para ser cheio de Deus, para se manter santo, puro, né? Se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos ser santos. Nós não conseguimos agradar a Deus se não tivermos o Espírito Santo morando dentro de nós. E a terceira coisa também que o batismo no Espírito Santo faz é ele nos dar poder extraordinário, poder de Deus nas nossas vidas. E esse poder ele se manifesta tanto no sentido de nos dar coragem e ousadia para pregar o Evangelho e sermos mártires pelo Evangelho, como também realizar prodígios e maravilhas. Como a gente falou na semana passada, nós acreditamos na continuidade do Espírito Santo atuando no meio da igreja com dons, maravilhas, sinais, e nós queremos provar isso na nossa comunidade, amém? Nós queremos que a nossa comunidade seja cheia do poder de Deus, não somente para ficarmos extasiados pelo poder que Ele está derramando sobre nós, mas para que nós tenhamos autoridade na pregação do Evangelho, amém? E pensando nisso, nessa noite eu queria falar com vocês sobre os dons do Espírito Santo. Essa manifestação de poder que Ele dá para o crente, seja falando em línguas, seja curando, seja as maravilhas que o Espírito Santo atua nas nossas vidas, amém? Então abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que senão... Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. O versículo 27 diz assim: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro, mestres, e depois os que realizam milagres. Depois, os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos os mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós precisamos da sua presença aqui, Jesus. Nós precisamos do seu Espírito Santo nessa hora aqui, Deus. Nós invocamos o seu nome, nós esperamos pela sua presença aqui nessa sala, nessa noite, Senhor. Espírito Santo, você é o desejado dos nossos corações. Você é aquele que nós amamos, você é aquele que nós somos carentes para suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Você é o Deus que vive dentro da igreja. Você é aquele que une pessoas para o corpo de Cristo. Nós honramos o seu ministério nessa noite aqui. Você é o nosso consolador. Você é aquele que veio para substituir a ausência do Filho que está sentado à direita de Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar. Você é a promessa dos profetas para que nós andássemos na lei de Deus. Nós te desejamos aqui. Nós te chamamos aqui, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nós te chamamos aqui. Você é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você é aquele que faz de nós novos homens, novas mulheres. Você é aquele que faz a gente nascer de novo. Vem aqui e captura o nosso coração nessa noite, Deus. Aumenta a sensibilidade em relação à sua presença se movimentando nessa sala. Aumenta a atividade de seres angelicais nessa sala agora, Senhor. Anjos mensageiros, venham nesse lugar agora. Nós pedimos que a atividade celestial nessa sala seja intensificada agora, para que a sua presença inunde os nossos corações, Senhor. Espírito da profecia, venha sobre nós nessa noite e revela quem Deus é para nós. Revela quem Deus é para nós, Senhor. Deus, nós desejamos que você nos choque nessa noite, que você nos traga para perto nessa noite, que o Senhor ative dons em nosso interior nessa noite, Senhor. Gera desejo pela sua igreja nesses dias, para que nós venhamos servir uns aos outros, Senhor. Espírito Santo, você é dono desse lugar. Você é dono da minha boca, você é dono desse ambiente. Faz o que você quiser nessa noite. Nos dá temor agora, Senhor, nos dá temor. Nos dá temor, porque a sua presença está aqui. A sua presença está aqui e nós a reverenciamos nessa noite, Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos te ver, Senhor. O Espírito que revela a Deus, venha nos revelar o Pai nessa noite. O Espírito que traz a revelação e o entendimento da pessoa de Cristo, que faz com que os nossos lábios confessem que Jesus é o Senhor para todos sempre, venha agora sobre nós e convença os nossos corações de toda futilidade, de toda idolatria nessa noite. Aqueça os corações que estão frios nessa noite, Senhor. Comece a liberar sinais sobre pessoas, sinais no corpo, Senhor. Sinais notáveis de que o Senhor está moldando elas nessa noite. O Senhor está querendo encher elas com a realidade do seu ser. Libera agora, Senhor, a sua presença sendo intensificada aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando nós estudamos essa passagem, e eu quero encorajar você a entrar no nosso canal do YouTube, há quase um mês e meio atrás, eu ministrei uma palavra falando sobre comunhão e vida de igreja, e aí a gente falou bastante sobre esse capítulo 12 de 1 Coríntios, no foco de comunhão, no foco da realidade do que os irmãos de Coríntios viviam,
eu não quero falar muito sobre isso essa noite, mas existia um problema na igreja de Corinto que era a necessidade de se estabelecer uma ordem do que era realmente o Espírito agindo na igreja e o que não era. E também colocar no seu devido lugar as pessoas que entendiam que o Espírito Santo estava agindo e elas precisavam honrar Ele porque Ele estava fazendo o que Ele estava fazendo dentro da igreja. E também criar um senso de reciprocidade e respeito àqueles que não estavam sendo movidos pelo Espírito Santo com dons. E quando nós falamos também na semana passada sobre a diferença do pentecostal e do carismático, uma das coisas que eu falei é a diferença de nós entendermos que o batismo do Espírito Santo não requer necessariamente a evidência de um dos dons específicos. Eu vou perguntar aqui, acho que você e eu conhecemos pessoas que talvez nunca falaram em línguas, mas eram cheias do Espírito Santo. É ou não é verdade? Existem pessoas que talvez nunca tiveram uma profecia, nunca curaram alguém, mas elas eram extremamente cheias do Espírito Santo e elas são salvas, é ou não é verdade? Eu conheço pessoas assim, eu tenho pessoas na minha família assim. E essa é a realidade da igreja de Corinto. Paulo está falando, gente, nem todo mundo vai falar em línguas. Nem todo mundo vai fazer alguém levantar de uma cadeira de roda. Mas tudo o que o Espírito está fazendo, é Ele que está fazendo. Não é emoções, não são emoções, não é um apelo em relação a nós confundirmos a realidade daquilo que os cristãos estavam vivendo com os pagãos, porque eles atribuíam a manifestação do Espírito de maneira exacerbada às religiões antigas que aqueles irmãos pertenciam. Por isso que talvez eles tremiam, por isso que eles gritavam. E aí aqueles que se diziam não espirituais, ou eram rotulados como não espirituais, porque eles não tinham os dons, eles colocavam aquela coisa assim, isso não é Espírito Santo não, isso aí é o Deus antigo mexendo nele. E aí Paulo começa falando no capítulo 12 que ninguém pode confessar Jesus se não for cheio do Espírito Santo. E ninguém cheio do Espírito Santo vai dizer que Jesus não é o Senhor, que Jesus é maldito. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que quando o Espírito Santo nos batiza, Ele nos traz a realidade da consciência do ser de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus. E nós confessamos Cristo porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo mora no meio da igreja. O Espírito Santo é aquele que arrebanha e cuida daqueles que fazem parte daquilo que nós chamamos corpo de Cristo. Não são os homens, não são as coisas que nós fazemos, mas é o Espírito que está produzindo em nós ações diferentes, manifestações diferentes, manifestações específicas, pontuais, e não necessariamente iguais a de todos. Mas Ele está fazendo algo na igreja, e isso que Ele está fazendo é obra dEle. E uma das coisas que Ele faz é dar dons. E é legal que a palavra dom vem do grego da palavra carisma. A palavra carisma significa presente. Todos nós temos um presente de Deus. Todos nós aqui fomos agraciados com um dom de Deus. Seja dons específicos que nós vamos falar nessa noite, ou seja pelo primeiro dom que Deus nos dá. Efésios 2:8 diz que é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ou seja, o primeiro dom que nós temos recebido de Deus é a salvação. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, por causa do carisma, da vontade de Deus de ter você, de cativar você e selar Ele com o seu Espírito para que você pertença a Ele. E você, o que você faz? Você só recebe. A segunda coisa que nós vemos como exemplo de dons é o que nós conhecemos hoje como 5 ministérios. Efésios 4, de 7 a 11, diz que Jesus, quando ele desceu ao lugar mais baixo. Quando ele subiu também ao lugar mais alto. E quando ele subiu, ele destituiu todo o principado e potestade e levou consigo dons. E esses dons são dados à igreja. E quem são esses dons? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. E é muito interessante que quando nós falamos sobre os 5 ministérios, eu quero deixar bem
claro isso, e a gente pode se aprofundar melhor, a gente fala sobre isso no catecismo, então eu convido você a estar conosco no catecismo quarta-feira, que os dons de Cristo, que é o que é chamado os 5 ministérios, eles não estão ali necessariamente para exercer governo na igreja. Eles não estão estabelecidos para que nós tivéssemos uma referência de um líder da igreja. Mas eles estão ali para capacitar os santos para fazer a sua obra, a obra dos santos. Então, o que o evangelista faz? O que o evangelista faz, gente? Então, o evangelista, ele não evangeliza. Ele treina pessoas para evangelizar. Ele capacita os santos para que você e eu, que não temos o dom de evangelista, não somos esse dom de evangelista para a igreja, para que nós saiamos na rua e preguemos o evangelho de Cristo de maneira pontual, de maneira fervorosa, e normalmente essa pessoa é a pessoa mais cheia do poder de Deus, a pessoa que mais realiza milagres, porque ela está ali não para ser o centro de um evangelismo, do departamento de missões, mas para capacitar pessoas para irem às ruas, para pregar o evangelho. O que o mestre faz? Ele ensina. Faz parte do mestre ensinar, mas faz parte do mestre treinar os cristãos para que eles saibam o que é heresia e o que não é heresia. Para que não precise de uma pessoa somente filtrando o que é certo e o que é errado dentro da igreja, mas para que todo cristão tenha a capacidade e a maturidade de dizer: isso aqui é doutrina, isso aqui é anátema, isso aqui é evangelho, isso aqui não é evangelho. Assim como o profeta, muitas das vezes a gente atribui o dom de profeta para a pessoa que tem a visão profética, mas a realidade é que o profeta ele serve para equipar a igreja, para que ela tenha visão profética, para que ela profetize, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que todos podem e devem profetizar. Não é atributo de uma pessoa, mas do corpo de Cristo ser um corpo profético. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Então, qual que é o papel dos dons dos 5 ministérios? Abençoar a igreja para que todos, desde a criança até o mais velho, seja tão cheio de Deus, para que eles cumpram a obra dos santos. Para que eles sejam testemunhas vivas, para que eles sejam verdadeiros mártires, para que eles sejam aqueles que são empoderados pelo Espírito para testemunhar e pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho, gente, não é algo atribuído somente a eu, ou o Web, ou a pessoa que vier aqui pregar. É nossa incumbência. É sua incumbência pregar o Evangelho. É sua e minha incumbência, não só necessariamente dos líderes, fazer discípulos. O chamado do discipulado não é atribuído somente a líderes da igreja, mas a todo aquele que é seguidor de Jesus. Então nós precisamos, para fazer discípulos, do quê? Sermos cheios do Espírito Santo. Sermos batizados na realidade de Deus. Amém? Vocês estão comigo? E aí depois também a gente vai ver Paulo falar em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito. E o que seria os dons do Espírito? São presentes que o Espírito Santo nos concede para que possamos abençoar quem? A igreja. O versículo 7 de 1 Coríntios 12 diz que ele faz tudo isso para o bem comum. Ou seja, eu tenho os dons que o Espírito Santo me deu, não para eu ser mais poderoso, mas para que eu possa abençoar o meu irmão. Eu curo não porque eu sou o curandeiro, mas porque o corpo de Cristo necessita de alguém que cure, e porque ele necessita, eu curo. Eu oro, eu profetizo, não porque eu tenho intimidade somente com o Senhor, mas porque o corpo de Cristo precisa de pessoas que profetizem. Os dons do Espírito Santo servem para abençoar a igreja de Jesus. Para que a igreja de Jesus seja amadurecida, edificada de maneira saudável. E por que o Espírito Santo dá os dons à igreja? Além de ter o objetivo de ser um bem comunitário, um bem para a igreja, né, o objetivo dos dons do Espírito é justamente para que Deus faça o que deve ser feito na sua igreja. É para que a promessa de Deus em relação à sua igreja seja cumprida. Para que o Espírito faça aquilo que precisa ser feito.
É o cumprir da vontade de Deus, Ele distribuir dons à sua igreja. E dons na sua diversidade. Na sua multiforme graça, o Senhor distribui dons à sua igreja. Talvez hoje pessoas vão receber dons nessa noite. Talvez hoje pessoas vão ser reativadas nos seus dons. Talvez vão ser renovadas naquilo que eles já fazem. Encorajadas a permanecer nos mesmos dons. Ou talvez vão ter pessoas que não vão receber os mesmos dons que eu tenho. Mas Ele distribui todos os dons que Ele quer dar, conforme o seu querer, e para que a igreja seja edificada, para que a igreja tenha o poder e a autoridade para a pregação do Evangelho. Porque também a gente pode pensar, pode perguntar, por que a gente precisa precisa haver manifestação de dons dentro da igreja? Por que nós precisamos que os dons estejam ativos nos nossos dias? A manifestação dos dons do Espírito Santo, elas vão promover um ambiente de fé e aceitação da palavra do Evangelho de Cristo, mostrando que o Evangelho é a boa notícia de um Deus vivo e poderoso. Eu garanto para você, que se você vê um morto ressuscitar numa igreja, essa igreja, ela vai virar de cabeça para baixo. E é por isso que os dons estão aí, para que haja uma ativação de fé, uma movimentação maior, promova um ambiente de que Deus é vivo e continua fazendo o que Ele fez no passado. Deus é vivo e continua usando pessoas. Deus é vivo e é o dono e Senhor da igreja. E porque Ele está no meio da igreja, Ele está fazendo tudo o que Ele quer. Quando Paulo vai falar sobre ele ter ido aos irmãos de Coríntios pregar, em 1 Coríntios 2,4, ele vai falar assim: eu não fui a vocês com palavras, com filosofias, mas eu fui com manifestação de poder. Ou seja, nós sermos uma igreja que tenha uma boa teologia, que tenha boas palavras, que tenha boas fundamentações, sem a manifestação de poder, provavelmente é uma igreja manca. E é o que nós não queremos ser. É o que nós não desejamos ser. Nós queremos sim ser uma igreja saudável em teologia, saudável no ensino, pessoas que sabem diferenciar o certo e o errado, pessoas que sabem o que é o Evangelho, pessoas que sabem o que significa a Trindade. E olha que problemão que é entender tudo isso. Mas também nós queremos que sejam pessoas que saibam se movimentar na ação do Espírito Santo. Pessoas que estão submetidas à vontade de Deus, independente da situação, elas estão disponíveis dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui, você pode me usar. Espírito Santo, eu estou aqui, as minhas mãos são suas, você pode usá-las para curar, você pode usá-las para confortar, você pode usá-las para que haja uma administração correta dentro da igreja, você pode me usar para ser um líder dentro da igreja, porque em 1 Pedro vai dizer que um dos dons do Espírito é justamente o dom de liderança. Paulo vai dizer que existe o dom de ensino, então você pode ter certeza que o Espírito Santo nos dotou com a capacidade extraordinária do seu poder para que nós possamos fazer a obra de Deus de maneira saudável, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. O Espírito Santo mora em nós, gente. Talvez pessoas aqui nunca vão falar em línguas, mas essas pessoas vão ter o discernimento de espírito, que é algo que nós precisamos muito nos dias de hoje dentro da igreja. Talvez vamos ter pessoas que nunca vão curar ninguém, mas elas vão profetizar como nunca. Talvez vão ter pessoas aqui que vão falar muito em línguas, mas elas nunca vão ter a porção de fé que um irmão recebeu do Espírito. E essa é a graça do corpo de Cristo. Agora nós vamos ver também um pouquinho sobre a divisão de dons que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Eu gosto de dividir a lista de dons do Espírito Santo em três maneiras, de três tipos. Os dons vocálicos, ou os dons vocais, que são normalmente usados a boca para se dizer alguma coisa, seja língua, seja profecia. Nós temos os dons de maravilhas, que seriam os dons de cura, operação de milagres, dom da fé. E nós temos também os dons de entendimento, que seriam os dons de discernimento de espírito,
dons de interpretação de línguas, interpretação de sonhos. Tudo isso é dado à igreja de maneira sóbria, sadia, para que a igreja viva aquilo que ela deve viver. E quando nós pensamos nessas questões dos dons, a primeira coisa, que é o dom mais evidente dentro da igreja, é o dom de línguas. Quantos aqui tem o dom de línguas? Pode levantar a mão sem medo, gente. Glória a Deus. Então a gente vai orar em línguas hoje, amém? Com raiva, com força. Nós vamos orar hoje nessa noite, amém? Então o dom de línguas, ele pode ser dividido em 3 formas, em 3 subcategorias. A primeira delas é idioma. Porque quando nós vemos Atos 2, como nós lemos na semana passada, a palavra que diz que os discípulos receberam línguas como de fogo, ali é a palavra glossa, que significa língua. E ali, nós podemos dizer que o que houve ali na igreja em Atos 2, foi justamente o empoderamento para que a igreja falasse em outras línguas idiomáticas, que são inteligíveis, entendidas por outros povos, mas pelo poder do Espírito, falando em línguas que eles nunca aprenderam na Rockefeller, nunca aprenderam na Wizard. O Espírito Santo dotou pessoas para falar em línguas idiomáticas inteligíveis. Outra forma da gente ter é a profecia em línguas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai ali normatizar como funcionar quando você é tomado em profetizar em línguas. E uma das formas de nós profetizarmos em línguas é quando nós estamos profetizando em uma língua que nós não entendemos, mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos um intérprete, para que uma pessoa traduza aquilo que o Espírito está querendo comunicar à igreja. E a terceira categoria do dom de línguas é justamente aquela que nós temos o entendimento de que nós estamos orando para edificação própria. Uma língua que nós não entendemos, não compreendemos, não é compreensível. Paulo vai dizer que quem ora línguas, ora a Deus e fala em mistérios. E não é necessariamente algo que nós precisamos entender, mas é algo que Deus está fazendo dentro de nós, para que nós consigamos falar com Deus, de certa forma, de uma maneira de códigos espirituais. Então, esse é o dom de línguas. Nós temos essas 3 categorias dentro do dom de línguas. Algumas pessoas, pode ser que o Espírito Santo dê nessa noite a capacidade de falar idiomas, ou outras pessoas vão aprender a orar em outra língua, para que isso seja fortalecedor internamente. Eu quero contar um testemunho bem rápido. Hoje eu tenho como prática orar em línguas durante a minha vida, durante o cotidiano. Eu paro um momento para orar em línguas, porque foi por causa disso que eu venci depressão. Foi por causa disso que eu venci ansiedade. Eu sinto que Deus, Ele chama a igreja hoje a ser poderosa e fervorosa no Espírito, para que ela vença primeiramente os seus males, os seus problemas. E nós podemos acessar isso, porque o Espírito deu isso à igreja. O Espírito deu isso a nós. O outro dom que nós conhecemos é o dom de interpretação, que é aquele que traduz o que a língua estranha está profetizando ou dizendo à igreja. Então, quando alguém vai orar ou alguém vai profetizar e está falando em línguas, é necessário que haja um intérprete, para que não fique somente edificando aquela pessoa que está falando, mas para que o corpo de Cristo entenda aquilo que o Espírito está dizendo. Normalmente as pessoas... Normalmente as pessoas, elas estão ali sendo tomadas pelo Espírito para orar em línguas, e aí de repente essa pessoa começa a orar em línguas, e aí todo mundo fica olhando, e aí Deus, na sua multiforme graça, levanta pessoas para que interprete aquilo que as pessoas estão orando em línguas, para que a igreja seja edificada. Mais uma vez, isso aponta para o entendimento de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, de que o Espírito está dando dons a nós, para que nós sejamos edificados mutuamente. Não para em nós, é para servir o outro. O outro dom que nós conhecemos é o dom de palavra de conhecimento, que Paulo está dizendo aqui, que é o dom em que nós aqui, pelo poder do Espírito Santo, ele nos capacita
a comunicar uma revelação de algo que alguém, ou algum lugar, ou sei lá, alguma circunstância tem passado ou passou por algo. Ou seja, a palavra de conhecimento traz a revelação de algo que aconteceu com alguém ou em algum lugar, no passado até o presente. Ou seja, a ideia de que, por exemplo, um exemplo muito bom é João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e aí ele fala, cadê o seu marido? E a mulher falou, não tenho marido. E ele falou, você disse bem, você já teve 5 maridos. Jesus ali exercendo o dom de palavra de conhecimento, trazendo uma realidade passada e presente de alguém, de algo. Então, o dom de palavra de conhecimento, o Espírito capacita pessoas a trazer à luz coisas que aconteceram com pessoas, dores físicas, problemas de saúde, problemas emocionais, circunstâncias, acontecimentos que aconteceram no passado ou está acontecendo com pessoas. Outro dom que nós entendemos ali, que está na lista de 1 Coríntios, é o dom de palavra de sabedoria, que é partindo da ideia de que você sabe de algo passado ou presente, Deus dá a direção de algo, de como essa pessoa deve caminhar dali para frente. Porque Deus, ele traz a revelação de algo que está acontecendo ou aconteceu, e Deus também quer consolar e edificar e exortar essa pessoa para que ela caminhe segundo a realidade dos conselhos de Deus. Esse é o dom de palavra de sabedoria, uma revelação de instrução para pessoas, para igrejas, para cidades, e é algo que o Espírito Santo dá aos santos. O outro dom que nós temos é o dom de profecia. Esse dom é o dom mais, vamos dizer assim, é o mais venerado de toda a narrativa bíblica, porque o dom de profecia consiste em nós comunicarmos os planos de Deus e a vontade de Deus para pessoas. O plano e a vontade de Deus para cidades. O plano de Deus para pessoas de negócios. E isso remete a questões futuras, questões que vão acontecer, coisas que você vai ter acesso pelo poder do Espírito que ninguém mais vai ter. Isso não diz respeito vou chutar aqui, o São Paulo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Nunca. Certeza, isso é certeza que não. Isso é certeza que não. Eu sou São Paulino. Tá? É trazer a comunicação de algo que vai acontecer no futuro, para que a pessoa que recebendo aquela mensagem, o lugar que está recebendo aquela mensagem, se porte com a vontade de Deus revelada para ele. Eu acho legal que, uma frase que eu acho muito linda, que diz assim que profetizar é comunicar a mente e o coração de Deus a pessoas e lugares. Aquilo que Deus sente, aquilo que Deus deseja fazer em lugares e em pessoas. Isso é profetizar. É dizer para pessoas o plano real de Deus, a vontade de Deus para elas. Não é desejar que as coisas deem certo. Porque profecia não necessariamente vai carregar uma boa mensagem, uma mensagem positivista. Profetizar diz respeito a nós trazermos o pensamento de Deus para dentro da igreja. Comunicar a vontade de Deus para a igreja. Eu sei que muitos de nós aqui foram ensinados e até mesmo entende que o que fala sobre profecia é justamente nós desejarmos coisas boas às pessoas. Isso não é profetizar. Profetizar não é desejar o nosso coração, é o desejo do nosso coração, mas é o desejo do coração de Deus para pessoas. Profetizar não é compartilhar boas energias para que tudo dê certo, mas é compartilhar a vontade de Deus para que as pessoas se alinhem, se arrependam e vivam de acordo com a vontade de Deus. Isso é profetizar, e é um dom que é acessível a mim e a você. Como eu falei em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, Paulo diz que todos podem profetizar. Isso quer dizer que eu posso profetizar, o meu filho pode profetizar, as mulheres podem profetizar, os homens podem profetizar, todos devem e podem profetizar. E ele encoraja falando isso, justamente para que, primeiro, esses irmãos, esses cristãos tenham intimidade com Deus, para que eles saibam realmente o que Deus deseja, o que Deus pensa para ser profetizado.
E segundo, para que eles aprimorem em ouvir a voz de Deus. Profetizar diz respeito a eu ouvir de Deus e eu falo. Nós não podemos mais viver sem a voz de Deus ecoando em nossas vidas, gente. E só é possível nós ouvirmos a voz de Deus quando nós nos submetemos ao Espírito e vivemos uma vida de intimidade com esse Espírito que revela quem Deus é. Revela a vontade de Deus para nós. Revela o conhecimento de Deus para nós, para que nós o proclamemos. Para que nós libertemos pessoas de prisões existenciais, prisões emocionais. Para que pessoas que estavam ali em cativeiro de mentes e de coração sejam libertas pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito profético que atua em nós. Deus quer batizar a Imago Dei com o Espírito profético nessa noite. Deus quer que nós venhamos profetizar nessa noite. Está fazendo sentido, gente? O outro dom que o Espírito Santo dá à igreja é o dom de fé. E é legal porque assim, existe a fé salvífica, aquela que o Senhor nos dá, para que nós confiemos que Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, e por causa disso, nós somos purificados dos nossos pecados. E existe uma fé, que é uma capacitação do Espírito Santo, para que o cristão faça coisas que normalmente nunca fariam. Normalmente, nós nunca entraríamos nesse prédio. Normalmente, nós nos apegaríamos à realidade de que nós somos ainda uma igreja relativamente pequena, que ainda tem muito eco nessa sala, mas o Espírito Santo nos dotou de fé para que nós entrássemos nesse lugar e fazer coisas que normalmente nós não faríamos. E isso serve não para fazer loucura somente, mas para que a igreja seja edificada e ande numa dimensão fora do natural, fora da realidade desse mundo caído. Esse dom não tem relação em crer que Deus é bom e Ele nos salvou, mas diz respeito a uma ideia de que Deus está fazendo algo e eu estou me envolvendo, independente do que as circunstâncias comuns dizem. Mesmo sabendo das nossas limitações, dos nossos problemas, das nossas circunstâncias, Deus unge pessoas com esse dom, para que a igreja avance de maneira sobrenatural na terra, mostrando que esse povo que é selado por esse Espírito não pertence a esse mundo. Não é do Deus desse século, mas é de um Deus que capacita eles a andar em fé diferenciada. O outro dom do Espírito Santo é o dom de cura. E aqui é muito legal que o Espírito Santo capacita pessoas para curar enfermidades de todo tipo no seu poder. É aquela pessoa que ora e o braço cresce, a perna cresce. É aquela pessoa que ora para que o cadeirante se levante da cadeira de roda. É aquela pessoa que cura enfermidades, tumores. Só que também, esse dom não afeta somente curas físicas, mas envolve curas emocionais, doenças psicossomáticas, né, doenças mentais, doenças que afetam a alma e o coração das pessoas. Como também esse dom atua na cura de espíritos de enfermidade. Aquele espírito que talvez traz enfermidades sobre pessoas, enfermidades geracionais, um espírito de dores. Pessoas são ungidas pelo Espírito Santo para que haja cura no corpo de Cristo. E essas doenças podem ser físicas, doenças de traumas físicos, imperfeições, deficiências, ou também podem ser depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toda sorte de problemas emocionais e mentais. O Espírito Santo empoderou a igreja para que pudesse curar pessoas das suas emoções. Para que cristãos não fossem cativos de espíritos de enfermidade, para que cristãos não fossem cativos das suas emoções caídas, mas para que eles fossem curados pelo poder do Espírito Santo atuando na igreja. É isso que nós queremos, gente. Nós queremos que pessoas que entrarem aqui, sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, vivo dentro da Imago Dei, vivo dentro da igreja de Jesus.
E como eu falei também, esse dom cura o espírito de enfermidade, que são espíritos demoníacos que atuam com enfermidade em pessoas. Nós vemos um exemplo disso quando Jesus vai curar um mudo, e aí ele vê que não era um problema de fala, mas era um espírito que estava aprisionando a fala daquele moço, e Jesus cura ele, né, enviando embora esse espírito de enfermidade. Um outro dom do Espírito Santo é o dom de discernimento de espírito. O que é isso? É a habilidade que o Espírito dá à igreja de entender o que está acontecendo dentro da realidade da igreja. O que está movimentando a igreja a se regozijar? São só as emoções afloradas ou um derramamento de júbilo e de alegria do Espírito Santo? O que está movendo a igreja, o irmão a chorar de forma extravagante? É o Espírito Santo convencendo ele do pecado ou uma opressão maligna? Esse dom é um dom que nós precisamos nos nossos dias com muita, muita pressa, para que nós não tenhamos espíritos de engano dentro da igreja. Outro dom também que Paulo vai dizer é o dom de operação de milagres, que é diferente do dom de cura. O dom de operação de milagre capacita os cristãos a realizarem coisas extraordinárias, como, por exemplo, talvez, multiplicação de pães, multiplicação de alimentos, multiplicação de recursos. Tem um testemunho da Heidi Baker, que eu acho muito legal para exemplificar esse dom de operações de milagres. Heidi Baker, alguém não conhece a Heidi Baker aqui? Heidi Baker é uma missionária da Missão Íris, que trabalha em Moçambique, na África, tem aqui no Brasil também. E ela é fundadora desse movimento missionário. E uma vez ela recebeu de oferta 2.000 bolas para dar para o seu orfanato lá de crianças na África. 2.000 bolas. E aí, ela chegou lá na África com as 2.000 bolas. E aí, o pessoal falou: Heidi, as crianças, tem meninas aqui que talvez não vão brincar de bola. Ela: não tem problema. Faz uma fila com as crianças aqui. Chegou as crianças e falou para a criança: criança, o que você quer? Eu quero um boneco do Superman, digamos que fosse. Ela: pega lá no saco o boneco do Superman. E a criança pegava o boneco do Superman dentro do saco de bola. Dom de operação de milagres. A criança queria uma boneca, só tinha bola. 2.000 bolas. Pode pegar sua boneca dentro do saco. E a criança saía com a sua boneca. Deus ainda está agindo no meio da igreja, gente. Deus ainda empoderou a igreja para viver coisas extraordinárias. Coisas fora do comum. Coisas como levantar pessoas dos mortos. Coisas como fazer coisas que Jesus fez em escala muito maior. As obras maiores que Jesus prometeu é para mim e para você, meu irmão. É para que nós realizemos essas coisas. Não é somente para os apóstolos que morreram, não é somente para aqueles que são detentores de um clero, é para a realidade de todo o santo. É para você, meu irmão. É para você, Kelly. O Espírito Santo nos dotou com isso, gente. Todos esses dons, eles são presentes do Espírito Santo para a igreja. E eles são dados para a edificação do corpo de Cristo. Com exceção do dom de línguas, que é o dom que faz com que nós sejamos edificados propriamente. Serve para edificação própria. Mas todos os demais dons que eu falei, servem para a edificação da comunidade de Jesus. E nós precisamos dele para sermos edificados. Nós precisamos de pessoas santas que estão cheias do Espírito, cheias de poder, para que haja a edificação da igreja de Jesus. E eles devem ser praticados dentro da igreja. Não existe lugar melhor para profetizar do que dentro da igreja. Não existe lugar melhor para orar por enfermos do que dentro da igreja, porque esse dom foi dado para a edificação do corpo de Cristo. Às vezes a gente pergunta: mas fulano não é crente e teve um sonho e aconteceu, ou teve um sonho e falou de uma coisa que estava rolando. O que pode ser isso? Eu digo uma coisa: o Espírito Santo foi dado à igreja
E a igreja é a única que tem poder e autoridade para fazer o que tem que ser feito. Eu sei que muitas pessoas acabam falando, mas e aquelas pessoas que falam do que vai acontecer ou do que aconteceu? Muitas das vezes são espíritos enganadores. Muitas vezes essas pessoas só dizem coisas passadas e presentes porque elas não têm a habilidade de conhecer a mente e o coração de Deus para dizer sobre o futuro que Deus tem para elas. Isso é espírito de engano. Deus quer encher a gente de dom para que a gente não seja aprisionado por espíritos de engano dentro da igreja, gente. Deus quer batizar a igreja do Senhor com dons ativos, fluidos dentro da igreja, para que a igreja seja guardada do engano. E quais são os melhores dons que nós lemos aqui no versículo 31? Porque Paulo fala para nós procurarmos com zelo os melhores dons. Os melhores dons são aqueles que edificam a igreja. São aqueles que fazem com que o irmão seja encorajado a viver de maneira sábia. É aquele que traz a realidade, a luz do evangelho para pessoas que estão aprisionadas nas suas emoções e no seu pecado. Os melhores dons são aqueles que geram fé no evangelho de Deus. Os melhores dons são aqueles que vão fortalecer e amadurecer a igreja de Jesus, no conhecimento de Deus e na vivacidade do Espírito no meio dela. Vocês estão comigo? Queria que vocês ficassem em pé nesse momento. Eu sei que talvez é muita informação daquilo que eu falei. É muito dom. E se você quiser essas anotações, elas estão mais esmiuçadas e eu quero disponibilizar isso para você, para que você estude melhor os dons do Espírito Santo. Mas nessa noite é uma noite de nós recebermos poder de Deus. É uma noite de nós mergulharmos na realidade do Espírito Santo que nos capacitou com o poder extraordinário da sua presença em nós, se manifestando de multiforme. Se manifestando com dons de língua, se manifestando com profecia, se manifestando da maneira que Ele quiser se manifestar nessa noite aqui. Deus, Ele está aqui, gente. Deus está aqui. Deus, Ele está aqui, Ele mora no meio da igreja, Ele mora dentro de nós. Ele não está apartado da nossa realidade. Ele está dentro de nós, Ele está queimando corações nessa noite, Ele está fazendo com que você abra os seus olhos nessa noite para aquilo que Ele está te chamando, a obra dos santos, a obra de todo discípulo de Jesus, a realidade para a qual eu e você fomos chamados. E nessa noite eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Sabe, os dons do Espírito Santo, você não precisa de um poder extraordinário para que você manifeste eles, porque o poder está dentro de você. Nós não precisamos de uma iluminação extraordinária para que nós manifestemos os dons do Espírito Santo. Ele já mora em nós. Ele está dentro de mim e de você, meu irmão. Tem uma coisa que os irmãos pentecostais falam que eu acho que é bem próprio. Dá lugar, vaso. Essa noite é noite de nós darmos lugar para o Espírito Santo no nosso meio. É noite de nós nos desprendermos dos nossos falsos dogmas que dizem respeito a experiências com Deus. E até mesmo o falso entendimento de que Deus se manifesta de tal maneira, porque a outra maneira não é o Espírito. Deus está chamando a gente para nós sermos edificados mutuamente nessa noite. Estenda suas mãos em posição de receber agora. Talvez o Espírito Santo vai te dar novos dons nessa noite. Se você ora em línguas agora, você não precisa de um poder extraordinário. Abra sua boca e vamos encher esse lugar de línguas. Deixa o Espírito Santo te edificar nessa noite. Talvez pessoas vão receber melodias nesse momento e o Espírito Santo vai colocar cânticos espirituais, cânticos em línguas em pessoas agora. Clamamos, vem Espírito Santo nessa noite. Vem Espírito Santo nessa noite.